Então, boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma reunião magna do Serviço de Cardiologia do Hospital São Lucas, no nosso 37º ano, a reunião de número 1549. Hoje vai ser abordado um tema muito interessante, que é interessante e de grande valor prático, que é antiagregação plaquetária após a intervenção coronariana percutânea na síndrome coronariana crônica. Bem, como palestrante, vamos ter o privilégio de ouvir o Dr. Gentil Barreira de Aguiar Filho, que é presidente da nossa Sociedade Norte-Nordeste de Cardiologia, doutor em Cardiologia pela Universidade de São Paulo, cardiologista intervencionista do Hospital Universitário Walter Cantilho, Hospital de Messejana, Otto Santos Dumont e Hospital da Unimed. E como o nosso presidente aqui da Regional de Sergipe acabou de falar, uma pessoa ultra preparada, que tem vasto conhecimento do que vai falar. Então, Gentil, geralmente você faz a apresentação e ao final a gente faz uma discussão, ok? Então, a tela é sua. Souza, eu só queria fazer um comentário aqui. De pronto, eu queria agradecer ao meu presidente, doutor Gentil Barreira, pela maneira como recebeu toda a delegação de Sergipe do Congresso Norte-Nordeste de Manaus. Nós tivemos a maior delegação já apontada dentro de um Congresso Norte-Nordeste, e o carinho, o acolhimento que todos os meus companheiros, meus irmãos aqui de Sergipe receberam do Dr. Gentil é algo indescritível. Uma pessoa que assim, jovem, que tem um poder de agregação, um poder de afiliar, um poder de acalmar ânimos, e nós vimos isso em diversos aspectos. Então, aqui eu queria agradecer a você, Gentil, por tudo que foi feito pela nossa delegação e por todas as delegações do Norte-Nordeste. Perfeito. Muito obrigado, Tchelinha. Talvez minha maior credencial é ter tantos colegas, e o grande Wesley, meu velho amigo aqui, tendo a honra de tê-los assistindo a minha apresentação. Para mim, isso é uma grande satisfação, uma grande honra, porque a gente entende que a gente ter na plateia colegas com tanto renome é sempre um prestígio, é sempre uma consideração, e isso nos deixa muito lisonjeados. Vou começar aqui a minha apresentação. Posso começar, professor Souza? Pode. Gentil, você, essa fasezinha que fica embaixo, você bota o ocultar, que aí não, porque às vezes atrapalha aí. Sim, porque atrapalha, com certeza. Isso, pronto. Fique à vontade, meu amigo, a tela é sua. Perfeito. Inicialmente, gostaria de agradecer, em nome da pessoa do doutor professor Souza, pelo honroso convite. É uma grande alegria, uma grande satisfação participar de uma sessão tão tradicional da cardiologia sergipana e da cardiologia norte-nordeste. Então, para mim, é uma grande felicidade estar aqui hoje com tantos amigos, com tantos colegas, falando de um tema que eu particularmente tenho muito apreço, gosto bastante de estudar, que é sobre antiagregação, e acredito que seja um tema muito atual, muito palpitante, que tem trazido muitas discussões nos mais diferentes eventos, congressos, tanto no Brasil quanto no mundo. Então, minha missão hoje com os senhores é discutir sobre, especificamente, a antiagregação plaquetária após a intervenção coronária percutânea na síndrome coronariana crônica. Optei por delimitar, em especial, a síndrome coronariana crônica, já que mais recentemente a gente teve uma diretriz também europeia sobre o assunto, e acredito que até o final do ano a nossa diretriz brasileira deverá também estar saindo, a nossa diretriz mais recente sobre síndrome coronariana crônica. Eu não tenho nenhum conflito de interesse para esta apresentação. Como os senhores bem sabem, a antiagregação plaquetária é um dos pilares do tratamento da doença arterial coronariana crônica, principalmente frente a um cenário pós-implante existente. E uma das nossas grandes preocupações é a escolha correta tanto
dos antiagregantes plaquetários, quanto do tempo de antiagregação plaquetária que a gente vai ministrar para os nossos pacientes. Então, temos várias opções e formas de antiagregar nosso paciente, desde o tradicional AS, que atua via da ciclooxigenase, mais especificamente no tromboxano A2, que desde a década de 90 já vem demonstrando resultados muito robustos, com mais enfoque nos pacientes agudos, na diminuição de desfechos isquêmicos nos pacientes coronarianos. Temos também os tienopiridínicos, e na nossa realidade atual, mais especificamente o clopidogrel e o prasugrel, que atuam na via do ADP, inibindo de forma seletiva o inibidor do P2Y12, o ticagrelor, que tem mecanismo fisiopatológico semelhante a um potente inibidor do P2Y12, apesar de ser uma 5-mesilpirimidina. E temos também de via endovenosa, utilizada cada vez menos em situações mais selecionadas, os inibidores da glicoproteína 2B3A. Então, dentro desse cenário, entender a fisiopatologia da antiagregação plaquetária como um todo e as diferenças entre suas diversas medicações é uma etapa fundamental para a gente poder realizar a escolha correta, a escolha adequada para o nosso paciente. Lembro aos senhores que, diferentemente do clopidogrel e do prasugrel, que precisam, o clopidogrel, de uma dupla passagem para se tornar um metabólito ativo, o prasugrel, ela já é um metabólito intermediário, então ele consegue ter o seu pico de ação bem mais precoce, semelhante ao ticagrelor. O ticagrelor já é uma droga proativa e que tem pico de ação mais rápido quando comparado ao clopidogrel, uma inibição antiagregante mais potente e que tem uma inibição reversível com os inibidores do P2Y12, diferente dos tienopiridínicos da nossa prática atual. Dentro desse contexto, uma das nossas grandes preocupações quando a gente intervém com stent num paciente, principalmente num paciente com síndrome coronariana crônica, é o tempo ideal de dupla antiagregação, tanto o tempo quanto a escolha da combinação de dupla antiagregação ideal. O que a gente quer é encontrar o melhor risco-benefício, uma otimização do risco isquêmico, ou seja, a gente conseguir uma combinação que não aumente o risco isquêmico, mas em contrapartida não aumente o risco hemorrágico. A gente sabe que, obviamente, quanto mais tempo a gente deixar esse paciente com a dupla antiagregação, a gente, teoricamente, poderia promover uma certa proteção contra eventos isquêmicos, o que tem se mostrado nos diversos estudos, um fato que não é verdadeiro, mas a gente tem potencializado o risco hemorrágico. Então, em muitos momentos, a gente ser um pouco menos agressivo no tempo de dupla antiagregação, talvez seja o cenário ideal, e principalmente nos pacientes com síndrome coronariana crônica. Dentro desse cenário, diversos estudos foram desenhados, têm sido publicados com diferentes drogas antiagregantes plaquetárias, em diferentes cenários, diferentes combinações e combinações de tempo, para tentar justamente encontrar a melhor combinação pelo tempo mais seguro possível. Quando eu digo tempo mais seguro possível, é um tempo que não aumente risco isquêmico e possa diminuir o risco hemorrágico dos nossos pacientes, já que a gente sabe que sangramento aumenta a morbidade, pode aumentar a mortalidade. Dentro desse cenário, trago aqui inicialmente esse estudo, publicado em 2015 no jornal europeu, SASAFE, que foi um estudo muito elegante, muito interessante, que teve como intuito comparar nos pacientes submetidos a implante de stent, todos com stent farmacológico, aos 6 meses, esses pacientes eram randomizados para manter a dupla antiagregação por mais 6 meses, ou seja, manter o AS e o clopidogrel completando um ano. Naquele tempo, ainda se completava um ano nos diversos cenários, tanto agudos quanto crônicos, ou, aos 6 meses, manter o paciente apenas com AS e com placebo. Esse estudo, assim como outros tantos diversos estudos que avaliaram pacientes em diversos cenários. Esse, em especial, tinha
quase 60% dos pacientes no cenário de síndrome coronariana crônica. E o que se observou, quando se comparou a dupla antiagregação plaquetária com a S-clopidogrel por 6 meses versus 12 meses, não houve aumento de eventos isquêmicos definidos como desfecho composto de morte, infarto, AVC e trombose de stent, mostrando que em diversos momentos, em diversos cenários, uma dupla antiagregação mais curta pode ser interessante, não aumenta evento isquêmico e, nesse caso especial, também não aumentou eventos hemorrágicos. Dentro do contexto de síndrome coronariana crônica, trago essa publicação do Lancet, o estudo Alpheus, com um estudo realizado na Europa, que teve como intuito fazer uma comparação muito interessante. Qual seria a melhor combinação antiplaquetária em pacientes submetidos a implante de stent de forma eletiva? Então, foram randomizados um pouco mais de 1.900 pacientes, em torno de 940 pacientes em cada grupo. Os pacientes eram randomizados para utilizar AS e clopidogrel de forma habitual, ou o ticagrelor como inibidor do P2Y12. E o que se observou, o que se achava em especial nesse estudo é que o ticagrelor, pela sua potente inibição do P2Y12, uma potente agregação plaquetária, poderia, em até certo ponto, ser superior ao clopidogrel em redução de eventos isquêmicos periprocedimento, o que não se mostrou do ponto de vista dos resultados do estudo, ou seja, tanto o clopidogrel como o ticagrelor foram semelhantes quanto a eventos isquêmicos de uma forma geral, e o ticagrelor ainda conseguiu, mostrou como efeito adverso um aumento na incidência de sangramento, mas sangramentos sem repercussão hemodinâmica, sangramentos menores. Trago aqui uma outra publicação, o Smart Choice, que foi um estudo publicado no JAMA em 2019, que teve uma proposta bem diferente quanto ao esquema antiplaquetário realizado após intervenção nos pacientes, intervenção com stent nos pacientes. Foi-se realizada uma nova proposta de dupla antiagregação plaquetária versus monoterapia. Essa monoterapia era realizada com ticagrelor. Os pacientes eram submetidos a implante de stent nos mais diversos cenários, aqui aproximadamente um pouco mais de 40% no cenário de doença arterial crônica, e aos 3 meses, esses pacientes após 3 meses de dupla antiagregação, eles eram randomizados para manter a dupla antiagregação habitual ou a monoterapia com o ticagrelor, o inibidor P2Y12, até completar 1 ano. E o que se observou foi dupla antiagregação do formato tradicional versus 3 meses de dupla antiagregação, mais de 3 a 9 meses monoterapia com ticagrelor, não aumentou eventos isquêmicos. Trago aqui também uma outra publicação do Lancet, um estudo bem elegante, que teve com o intuito de avaliar um cenário diferente de terapia de antiagregação plaquetária após implante de stent em pacientes agudos e em pacientes com síndrome coronariana aguda. Em pacientes com síndrome coronariana aguda, foi um estudo muito robusto, com mais de 15 mil pacientes em diversos cenários, pacientes com anatomia bastante complexa, como lesão de tronco, pacientes submetidos a implante de stent em enxertos venosos. Basicamente, queria-se comparar a estratégia terapêutica antiagregante tradicional, e essa estratégia terapêutica, no caso dos pacientes com doença arterial coronariana crônica, era AS clopidogrel por 1 ano, e após 1 ano a manutenção do AS, versus essa terapêutica dita experimental, que seria AS e ticagrelor por 30 dias, e após 30 dias o ticagrelor por até 2 anos. E o que se observou foi quanto aos desfechos isquêmicos, não houve diferença entre os dois grupos, não houve diferença de mortalidade e também não houve diferença de sangramento quando nenhuma das propostas terapêuticas era utilizada.
isso independia do subgrupo analisado, mesmo nos pacientes agudos versus os pacientes com síndrome coronariana crônica, não houve diferença entre os grupos, entre essas duas estratégias. Um subgrupo de pacientes que sempre nos gera bastante preocupação é os pacientes com alto risco de sangramento, que a gente observa que eles cada vez têm se tornado mais frequentes, temos cada vez realizado procedimentos em pacientes com mais comorbidades, pacientes mais idosos. Então, esse tipo de paciente, a gente tem que ter uma atenção especial na escolha do tempo de dupla antiagregação. E para abordar esse assunto e para responder essa pergunta, o tempo de dupla antiagregação plaquetária neste cenário, foi realizado o Master Data Trial, que foi um estudo publicado no New England em 2021, com aproximadamente 4.500 pacientes, que teve como intuito fazer uma comparação. Pacientes com alto risco de sangramento, e aí um pouco mais de 50% estavam no cenário de síndrome coronariana crônica, eram submetidos ao implante de stent, e aos 30 dias esses pacientes eram randomizados para continuar a dupla antiagregação por até 3 meses, ou interromper a dupla antiagregação com 30 dias, mantendo-se apenas a monoterapia. E o que se observou é que não houve aumento de eventos isquêmicos no grupo dupla antiagregação abreviada, e sim houve uma clara redução, um benefício muito significativo em relação à diminuição de eventos hemorrágicos nos pacientes que utilizaram a dupla antiagregação por apenas 30 dias e apresentavam alto risco de sangramento. Dentro desse contexto, trago aqui essa meta-análise publicada no ano passado no Jornal Europeu, que abordou diversos estudos que avaliaram essa temática, e o que se observa é que realmente pacientes com alto risco de sangramento, quando você opta por um tempo menor de dupla antiagregação plaquetária, você não aumenta risco isquêmico, você diminui de forma significativa o risco hemorrágico, diminuindo sangramentos maiores, inclusive podendo diminuir, nessa meta-análise em especial, a mortalidade. Quando a gente pensa em antiagregação plaquetária, a gente, inclusive, começa a estudar e avaliar cenários em que a gente, desde a fase inicial, após o implante de stent, a gente considerar a utilização de monoterapia. Então, trago aqui esse estudo, um estudo publicado no JACC em 2020, no Brasil, em especial capitaneado pelo professor Pedro Lemos, que teve como intuito avaliar a utilização do prasugrel de forma isolada, como monoterapia, após implante de stent em pacientes com síndrome coronariana crônica e baixa complexidade anatômica, ou seja, a baixa complexidade anatômica nesse estudo foi definido como um syntax score abaixo de 23. E como é que foi desenhado esse estudo? O paciente que tinha indicação de implante de stent, ele, no dia do procedimento, ele estava em uso de AS e clopidogrel. Essa angioplastia era realizada, se fosse procedimento com sucesso, sem nenhuma intercorrência. Esse paciente era incluído no estudo, retirava-se o AS e o clopidogrel, fazia-se a dose de ataque de prasugrel, e no dia seguinte o paciente mantinha apenas a utilização do prasugrel com monoterapia, e o que se observou aos 30 dias, uma baixíssima incidência em pouco mais de 200 pacientes de eventos isquêmicos, demonstrando que talvez essa opção de antiagregação ela possa vir ao ser utilizada em cenários selecionados em nossos pacientes, e obviamente a gente ainda precisa de uma evidência mais robusta dentro desse cenário. Pacientes que usam anticoagulantes cada vez mais frequentes no nosso cotidiano, principalmente os nossos pacientes com fibrilação atrial, e que precisam ser submetidos a implante de stent no cenário de síndrome coronariana crônica. Esse tipo de situação foi avaliado em diversos estudos, trago aqui alguns deles, com diversas combinações de anticoagulante oral e esquema de antiagregação. E o que a gente procura nesses pacientes é utilizar a antiagregação
o menor tempo possível que não aumente risco isquêmico para justamente diminuir risco hemorrágico. Dentro desse contexto, eu trouxe aqui essa meta-análise publicada no ano passado, justamente tentando avaliar qual seria o tempo, menor tempo ou o tempo ideal de dupla antiagregação plaquetária pós-implante de stent em pacientes em uso de anticoagulante oral. E o que se observa é que naqueles pacientes que utilizaram a dupla antiagregação plaquetária mais curta, e é que ele define alguns cenários, então, de 4 a 6 semanas ou até periprocedimento, dependendo do estudo, esses pacientes tinham uma clara redução nos níveis, os percentuais de sangramentos, sem aumento de eventos isquêmicos. Então, quando a gente utiliza, quando a gente junta essas duas terapias, pacientes em uso de anticoagulante oral, mais pacientes que precisam ser submetidos a implante de stent, que precisam utilizar antiagregante, quando a gente compara uma dupla antiagregação mais curta, que aqui nesse que eu acabei de marcar 6 semanas, ou mais prolongada, a mais curta não aumenta risco isquêmico e diminui risco hemorrágico. Quando a gente é mais restritivo ainda no tempo de antiagregação, de periprocedimento, ou seja, até 7 dias durante o pós-procedimento, comparando com antiagregação curta, de 4 a 6 semanas, ou antiagregação mais longa, acima de 3 meses, a gente também observa que aqueles pacientes em que a antiagregação, a dupla antiagregação plaquetária, pelo período periprocedimento, também diminui risco hemorrágico sem aumentar risco isquêmico. Então, dentro desse cenário, como eu comentei no começo da minha apresentação, a nossa diretriz de síndrome coronariana crônica, ela está muito antiga, é de 2014, a mais recente deve estar saindo, talvez até o final do ano, no começo do ano, e ela abordará esse tema com bastante enfoque e trazendo justamente as evidências mais recentes. Mas de 2014 até hoje, vários posicionamentos de diversas sociedades saíram. Mais recentemente, em 2023, o posicionamento da Sociedade Americana sobre Síndrome Coronariana Crônica, que contempla essa temática, e agora no Congresso Europeu, em Londres, a mais recente diretriz de Síndrome Coronariana Crônica da Sociedade Europeia. O que essas diretrizes nos trazem de informação valiosa dentro do cenário pós-angioplastia com implante de stent? Aqui trago para os senhores que naqueles pacientes em que você não tem um alto risco de sangramento, a terapêutica padrão, isso pela diretriz americana, é a S-clopidogrel por 6 meses. Após 6 meses, você mantém esse paciente com monoterapia. Naqueles pacientes com risco de sangramento mais elevado, essa dupla antiagregação com a S e clopidogrel, ela pode ser encurtada de 1 a 3 meses, e após esse período a gente mantém com a monoterapia. Nos pacientes em uso de anticoagulante oral, que precisam ser submetidos à intervenção com stent, são pacientes em que a dupla antiagregação ela deve ser mantida por um período muito curto. A diretriz americana cita menos de 1 mês, de 1 a 4 semanas, e após esse período o paciente utiliza clopidogrel e o novo anticoagulante oral por 6 meses, e após 6 meses mantido apenas com o anticoagulante oral. E naqueles casos em que os pacientes agora eu vou comentar um pouquinho sobre o que traz de evidência a diretriz de síndrome coronariana crônica da Sociedade Europeia, que saiu agora, um pouco mais de 3, 4 semanas. De uma forma muito sucinta, tratamento padrão pós-implante de stent em pacientes submetidos em síndrome coronariana crônica, submetidos a implante de stent sem uso de anticoagulante oral. A S-clopidogrel, 6 meses. Após 6 meses, esses pacientes podem ser mantidos com a S ou podem ser mantidos com clopidogrel como monoterapia. Pacientes com alto risco de sangramento, terapêutica padrão, dupla antiagregação, a S-clopidogrel, de 1 a 3 meses, e após 3 meses, esses pacientes podem ser mantidos com a S ou clopidogrel como monoterapia.
Um grupo de pacientes, aqueles pacientes que não têm alto risco de sangramento, mas que também não têm alto risco isquêmico, você pode, até em situações selecionadas, considerar fazer uma dupla antiagregação plaquetária com AS e clopidogrel mais curta, de 1 a 3 meses, e naqueles pacientes sem alto risco de sangramento, mas com alto risco isquêmico, você pode, inclusive, considerar prolongar a dupla antiagregação plaquetária após 6 meses, ou até em situações bem selecionadas, realizar essa dupla antiagregação com AS ticagrelor ou AS eprasogrel. E se esse paciente utilizar anticoagulante oral, qual deve ser a nossa conduta? Acho que tem um microfone aberto. Nesse tipo de cenário, a dupla antiagregação ela deve ser instituída, idealmente periprocedimento, com a interrupção muito precoce do AS, em até 1 semana, e após esse período, os pacientes são mantidos com clopidogrel e o anticoagulante oral por 6 a 12 meses, dependendo do risco isquêmico ou não. De uma forma geral, até 6 meses, você pode prolongar em situações selecionadas em até 12 meses, naqueles pacientes com alto risco isquêmico. O anticoagulante preferencial deve ser o DOAC, obviamente, naqueles casos em que haja indicação do Marevan, uma indicação formal por contraindicação à utilização do DOAC, você utiliza o Marevan, e após esse período, você utiliza de forma isolada, única e exclusivamente após o anticoagulante oral. Então, concluindo a minha apresentação, em pacientes com síndrome coronariana crônica, sem indicação de anticoagulante oral, a terapia padrão antiplaquetária após a intervenção com stent consiste de aspirina e clopidogrel diariamente por até 6 meses. A terapia antiplaquetária após intervenção com stent deve levar em consideração tanto o risco de sangramento como o risco isquêmico do paciente. Pacientes com alto risco de sangramento, é recomendado descontinuar a dupla antiagregação após 1 a 3 meses da ICP, permanecendo apenas com monoterapia. A interrupção da dupla antiagregação após 1 a 3 meses, ela pode ser considerada em pacientes que não apresentam alto risco de sangramento nem alto risco isquêmico. Em pacientes com alto risco isquêmico, a dupla antiagregação ela pode ser realizada em casos selecionados com prasugrel ou ticagrelor, além da aspirina, substituindo o clopidogrel. E como já falei para os senhores, em pacientes com indicação de utilização de anticoagulante oral, a terapia padrão antiplaquetária após a intervenção com stent, ela consiste AS associado ao clopidogrel, idealmente no máximo até em 1 semana. Após 1 semana, você vai manter o anticoagulante oral junto com o clopidogrel de 6 a 12, de uma forma geral, 6 meses. Você pode prolongar até 12 meses em casos selecionados que você acredita que o risco isquêmico seja muito elevado, e sempre após esse período, você utilizar de forma isolada o anticoagulante oral. Muito obrigado a todos, fico aqui à disposição para discussão e perguntas. Muito bem, parabéns, Gentil, pela maneira didática e atual com que você abordou o tema. Você poderia descompartilhar para isso? Beleza, ótimo. Ótimo, já vamos abrir agora para a discussão. Antes de abrir, eu gostaria de fazer uma pergunta prática. Logicamente que, quando você considera, por exemplo, um paciente de alto risco trombótico, você leva em conta os aspectos durante o procedimento, por exemplo, de expansão de stent, etc. O que é que você leva em conta para você dizer assim, o doente de alto risco trombótico? Outra coisa, quando você segue adiante, até 6 meses dupla, depois diante um ou outro, você geralmente escolhe qual? É aspirina ou o bloqueador do receptor de AT2? Eu acho que assim, a gente, dentro da intervenção, a gente tenta entregar o melhor resultado na sala de hemodinâmica. Obviamente, aí esse melhor resultado passa por uma dilatação, uma
pré-dilatação, se tiver uma lesão calcificada de forma adequada, utilizando material propício para isso, uma pós-dilatação adequada, guiando a intervenção preferencialmente com imagem. Então, a gente tenta entregar um resultado excelente para esse paciente. Claro que se você não consegue entregar esse resultado, isso pode influenciar nessa tomada de decisão de prolongar uma dupla antiagregação. Por exemplo, você implantou um stent, o stent ficou expandido, você não conseguiu quebrar aquele cálcio da forma que você gostaria, ou houve alguma outra particularidade interprocedimento, eu acredito isso, e na minha prática atual, eu utilizo, apesar de não haver uma formalidade de recomendação nisso, eu utilizo isso como um critério para, eventualmente, eu estender a minha antiagregação plaquetária. E na minha prática, após 6 meses, apesar de se ter muita recomendação com a utilização do clopidogrel, eu acho que eu particularmente ainda estou habituado muito em manter o AS. Então, eu ainda tenho mantido de forma isolada o AS e acredito que isso deverá mudar com o decorrer do tempo, mas na minha prática eu ainda permaneço com a manutenção exclusiva do AS, até por questão financeira e tudo, o AS é bem mais simples de encontrar e barato, então isso acaba influenciando de alguma forma. Quando tem uma gastritezinha, um negócio que atrapalha o uso do AS, fica mais fácil a decisão, né? Isso, com certeza. Assim, acaba, se o paciente, por alguma razão, teve algum grau de intolerância, porque no começo a gente tinha muito medo, né? Assim, um tempo atrás, você ficava até com receio de trocar o AS pelo clopidogrel, já que você não tinha muita robustez de evidência para lhe dar uma segurança, uma tranquilidade dentro desse cenário. Paciente alérgico a AS, não tenho nenhuma dúvida, mantém o clopidogrel. Paciente com alguma intolerância gástrica, a gente já troca de imediato, e hoje a gente tem bastante evidência para fazer isso de forma muito tranquila, coisa que se não tinha no passado, né? Perfeito. Então, na sequência aí, nós temos Wesley, depois é Augusto e Sheila. Wesley. Gentil, excelente apresentação, abordou um tema complexo com inúmeros estudos, né, e falou de uma forma bem didática, parabéns. Realmente você mostrou ter bastante conhecimento do assunto. É só a gente reforçar assim, um motivo também pelo qual a gente consegue hoje reduzir esse tempo de terapia antiplaquetária, isso bem acompanhado também, né, Gentil, pelos avanços da cardiologia intervencionista, porque as plataformas de stent, doutor Souza, melhoraram de uma forma assim brutal. Então, a gente vê aqueles stents de primeira geração, que o senhor sabe muito bem, que foi falado daquela tempestade de Barcelona, naquele congresso europeu, né, que tinha um índice de trombose que realmente assustava muito. Hoje, a gente vê muito pouco trombose dos stents, porque as plataformas realmente melhoraram muito, e também a técnica do implante, como o Gentil falou, hoje a gente é muito mais primoroso os conhecimentos do Colombo, da gente fazer uma pós-dilatação, expandir melhor esses stents, de deixar hastes bem apostas, bem expandidas. Isso realmente muda muito o resultado e, com certeza, facilita com que a gente consiga reduzir a terapia antiplaquetária dupla. Além disso, a gente tem estudos com tomografia de coerência óptica que mostra que a endotelização desses stents, por volta de 1 mês, ela se torna quase que completa. Então, hoje a gente consegue reduzir a terapia para 3 meses, 6 meses, com bastante segurança, e é uma coisa, realmente um assunto muito da prática, como o senhor falou na abertura, porque no consultório vem direto, doutor, coloquei o stent, quando é que eu posso fazer uma extração dentária? Quando eu posso fazer um procedimento X, mesmo microcirurgias? Então, aí geralmente eu recomendo com 3 meses, né, casos tranquilos, fazer esses procedimentos. Então, parabéns, Gentil, foi uma aula magnífica. Como o nome já fala, aula magna, né? Foi uma aula muito boa mesmo. Parabéns. Muito obrigado, amigo. Acho que as considerações do Wesley são perfeitas. Ele foi muito sucinto e direto. Assim, a técnica do implante tem melhorado no decorrer dos anos, as plataformas têm evoluído, então isso também nos traz muito mais segurança para esse tempo de dupla antiagregação plaquetária mais curto. Então, isso são etapas fundamentais
até nessa nossa tomada de decisão frente à escolha da medicação e do tempo. Perfeito. Eu também queria, gente, reiterar aí essa opinião da qualidade da sua apresentação, né? Para chegar nessa síntese, isso a gente só consegue depois de estudo profundo e de reflexão profunda sobre o tema. Acho que você deu a síntese, você deu digamos, o filé mignon do estado da arte nesse tema. Então, parabéns por você ter conseguido fazer isso. Souza fez uma pergunta que seguramente era que eu ia fazer da escolha do clopidogrel e aspirina. Eu acho que ele já também deu a resposta. Pacientes que têm qualquer queixa mínima, eu também hoje sou muito mais flexível. Mas eu queria perguntar para você, na sua prática específica, quando você, num caso crônico, de antemão, você faz uma opção por aspirina e um não clopidogrel, um ticagrelol e um prasugrel. Se você tem esse caso, se isso é frequente, se você... a minha impressão como clínico, que às vezes existe um superuso de talvez um overuse de um ticagrelol no caso crônico, um overuse de um caso de prasugrel no caso crônico, mas eu queria que você fizesse uma análise, não especificamente o que está na diretriz, mas assim, qual é a reflexão que você faz isso? Quando é que a gente deveria, num caso crônico, usar aspirina e não confiar tanto no clopidogrel e achar que a gente está protegendo mais nosso paciente usando um ticagrelol ou prasugrel? Como é que você vê esse cenário? Eu inicialmente, muito obrigado, Augusto, pelas palavras, eu fico muito feliz, né? E temos grandes referências da região Nordeste, seja da cardiologia sergipana, então qualquer elogio que eu receber aqui hoje vai me trazer muita alegria. Eu concordo com você, eu acho que a gente utiliza mais do que deveria prasugrel, o ticagrelol para pacientes com doença arterial crônica sem aparentemente nenhum grande benefício, se a gente pensar do ponto de vista geral. Quando é que eu opto por utilizar esse ticagrelol no meu paciente? E aí, assim, talvez até seja um pouco mais permissivo do que as diretrizes, mas quando eu encontro, por exemplo, vou dar um exemplo bem recente, tem uma semana, eu fiz uma angioplastia de um tio, de tronco, que eu fiz com técnicas de 2 stents, relativamente jovem, então, baixo risco de sangramento, coloquei stent no ósseo da CX, stent do tronco para DA, o resultado angiográfico foi excelente, mas é um paciente que tem alto risco isquêmico, então, assim, eu particularmente fiquei bastante inseguro de mantê-lo com a S-clopidogrel. Essa minha conduta não tem nenhum embasamento científico, mas aqueles pacientes com muito alto risco isquêmico, se um evento ocorrer, realmente, eu particularmente acabo em situações bem selecionadas, optando por utilizar ou ticagrelol ou prasugrel, ou naquele paciente que você já teve uma falência do stent, eu estou colocando malha sobre malha, então, nesse tipo de paciente, eu não estou nem falando de pacientes agudos, mas nesse tipo de paciente eu acabo também optando por utilizar o ticagrelol ou prasugrel, mas também levando em conta muitas particularidades e também sabendo que isso é uma conduta, vamos dizer, que não tem um embasamento científico robusto. Perfeito, perfeito. Obrigado, Gentil. Muito bem. Shelinha. Chefe, parabéns. Excelente sua aula. Como todos nós já esperávamos, né? Parabéns, realmente. Eu queria duas observações de ordem prática mesmo. Primeiro, não podia deixar de ser, né? Uma sobre mulher. A gente ouve os relatos de maior incidência de sangramento em mulheres, pós antiagregação. Mas, assim, todas as vezes que eu tive complicação com sangramento por dupla agregação, por exemplo, foi em homem. Eu queria saber, dentro da sua experiência, se você observa isso.
E uma outra coisa, paciente de muito alto risco, que precisa de dupla agregação, mas que tem intolerância ao AS, alergia, você desensibiliza ou você deixa numa monoterapia mesmo? Assim, o que eu faço na minha rotina? Paciente crônico, eu sempre desensibilizo, assim, pelo menos eu não me recordo de nenhuma situação que eu não consegui dessensibilizar. O que a gente vê na prática é que muitas vezes essas alergias ao AS, elas realmente não são alergias, né? O paciente, por alguma razão, teve alguma particularidade em uso da medicação, ele já atribui a alergia. De qualquer forma, eu faço a dessensibilização sempre, tá? E nunca passei pela situação de não ter conseguido. Se você, vamos dizer, se tem um caso pontual, extremamente, não vou dizer raro, mas extremamente selecionado, de você não conseguir dessensibilizar, e você está autorizado a utilizar ou o ticagrelor ou o prasugrel como monoterapia nesse cenário, mas eu nunca passei com isso. E em relação ao sangramento entre homens e mulheres, na minha prática mesmo, eu não consigo identificar uma diferença, pelo menos não no meu cotidiano. Ok. Obrigada e parabéns mais uma vez. Muito obrigado, Sheilinho. Interessante, Gentil, eu também, na minha experiência de alergias ao AS, todas que foram sensibilizadas conseguiu tranquilamente, e concordo com você, muitos não são alergias. Se você for, às vezes eu com frequência eu chamo um alergista para analisar junto, e quando você vai analisar, realmente não é uma alergia, né? Esse é um processo. E outra coisa curiosa, né? Porque a gente sempre vai encontrar, todo mundo vai ter um caso, né? Interessante. Eu me lembro de dois pacientes especificamente, que estavam, sabe aquele que tiveram intervenção percutânea em doença estável, todos dois. E um chegou, já tinha quase 2 anos e meio usando dupla agregação. Eu disse, rapaz, isso aqui não tem mais indicação nenhuma disso aí. Tirei o clopidogrel, menos de um mês o cara chega com trombose. É difícil saber, mas no local do estente, né? Aí o cara foi dilatado, etc. Fez, doutor, agora nem que o senhor peça, eu tenho confiança total no senhor, mas não tem jeito de eu tirar essa dupla agregação. E aconteceu outra coisa, também com outro paciente que estava usando prasugrel. E aí ele não chegou a ter uma trombose, mas teve uma isquemia, ele ficou na dúvida se tinha tido trombosado ou não o local do stent, e voltou para o prasugrel, e não é que esse cara pega e faz uma hemorragia por uma úlcera gástrica sangrante. E foi uma dificuldade terrível para a gente tirar a dupla agregação dele, porque ele dizia assim, olha, doutor, o meu medo maior é do infarto. Eu sei que o senhor tem medo de causar sangramento, mas meu maior medo é o do infarto. Então, essas coisas a gente encontra, né, com frequência, né? Com certeza. Infelizmente, a gente não consegue... a gente tenta seguir a nossa rotina com as melhores informações baseadas nas principais recomendações, mas às vezes a medicina nos traz algumas surpresas, em alguns momentos até desagradáveis, né, como uma trombose dessa. Então, assim, a gente tenta particularizar, mas às vezes essa particularização não é tão simples, né? Pois é isso. Então, esse caso é bem interessante. Eu estou aqui o exemplo dele, olha, doutor, nem que se eu me peça, mas eu não paro de tomar os 2 remédios agora, mais nunca, entendeu? Alguém... Sim, pois não. O Wesley até comentou a questão da trombose, né? Eu, particularmente, assim, a gente quase não vê, hoje é muito difícil. As tromboses que eu tenho visto ainda têm sido messejando, e muitas vezes em situações em que o paciente para a dupla antiagregação pelas mais diferentes razões, né? Então, hoje, com essa nossa tentativa de entregar um resultado de excelência após o implante de stent, realmente a trombose já tem ficado cada vez mais rara, né? Até porque é um evento catastrófico, né? A pior coisa que a gente pode ter
uma trombose pós-implante de stent, principalmente se for agudo ou subagudo. Acho que o Zé Augusto está com a mão levantada, não sei se ele permaneceu com a mão levantada. Pois é. Eu acho que ficou levantada mesmo, viu? Mas, mais uma vez, parabéns aí pela belíssima apresentação. Eu acho que todas as questões que foram levantadas, a gente está aprendendo aqui, né, Souza, e reforçando conceitos e ganhando Excelente. segurança e clareza. Com certeza. De grande valor prático. Doutor Wesley, quer aproveitar aí nosso ilustre convidado aí? Não, eu agradecer, realmente, são cenários, às vezes, do dia a dia, é difícil, né, assim, são várias coisas clínicas que acontecem, desde um idoso que reclama de vários hematomas, né, nos braços, isso é muito frequente, aí fala, o que vai fazer? Diminui o Somalgin para 81, isso tem efeito, muda ticagrelol para clopidogrel, então são tantos detalhes, né, que a gente faz. Eu, geralmente, quando está nesses primeiros 3 meses, o paciente reclama muito, se for um caso muito agudo, eu migro do ticagrelol, depois do primeiro mês, para o clopidogrel, deixo o Somalgin para 81, isso é empírico, e com 3 meses, sendo um caso crônico, 3 a 6 meses, já dá para tirar a dupla terapia. Não sei como é que vocês fazem, é uma coisa mais assim empírica, né? Nesses idosos muito frágeis, né, que tem idosos que tem muitos hematomas, né, nos braços, né? Qualquer pancada eles sangram, né? Não sei como é que vocês fazem isso na prática. Eu reduzo o Somalgin para 100, depois do primeiro mês troco o ticagrelol para azulgrel para o clopidogrel, né? Isso geralmente é um paciente que veio com um supra ou um sem supra, e mantenho por 3 a 6 meses aí a depender, e deixo só com monoterapia depois. É isso, Wesley. Assim, eu acho que essa sua prática é algo que a gente faz também. A gente sabe que o maior benefício dos pacientes agudos, no cenário de síndrome coronária aguda, com a utilização do ticagrelol ou prasugrel, é justamente nos primeiros 30 dias. Então, a gente faz esse switch após os 30 dias, principalmente em cenários que o custo também se torna um limitante, tem sido algo muito rotineiro e a gente tem evidência robusta que nos dê tranquilidade para fazer isso com segurança. Gentil, eu acho que uma das coisas mais importantes nesse cenário aí é de você explicar para o paciente, para a família, que aquelas equimoses são esperadas, né? Estão vinculadas à fragilidade capilar, sobretudo mulher, idosa, com a pele muito branca, é sujeita a ter isso, né? Porque existem pessoas que pensam, hoje foi um paciente que veio com aquela história, que se der perto do coração, então aquilo pode ter um problema maior. Então é explicar, e o paciente, geralmente, eles entendem muito bem. Isso é verdade. Só deixando claro que síndrome coronariana é 1 ano, né? A terapia. Sim. Eu tinha falado 3, 6 meses para o caso crônico, né? Só para corrigir aqui qualquer erro. Porque realmente no cenário da apresentação foi crônico, né? Alguém quer fazer mais alguma pergunta, alguma consideração? Bem, então, não tendo mais pergunta, Gentil, gostaria mais uma vez, em nome do nosso grupo de cardiologia, agradecer sua gentil participação de excelente nível, grande valor prático. Eu acho que todo mundo aqui que estava presente lucrou bastante, né, com a apresentação, e sem dúvida nenhuma nós sentiríamos honrados com suas futuras participações. Então, por favor, sempre que tiver algum tema importante, é só entrar em contato com a gente, que vai ser um privilégio ouvi-lo novamente. Eu que agradeço, professor Souza. Para mim é uma grande honra, uma grande satisfação participar dessa tão grandiosa sessão e tão tradicional sessão da cardiologia sergipana, cardiologia brasileira, e com tantos amigos, vendo aqui meu grande amigo de residência, Wesley, tive o prazer quando
houve aqui o último congresso de hemodinâmica, ele veio jantar aqui em casa, o homem ele é disputado, né, mas ele reservou um tempinho para passar aqui na minha casa, então para mim foi uma grande felicidade. E eu que agradeço, meu amigo. Eu fico à disposição para poder participar quando o senhor achar adequado e pertinente, e fico muito feliz com a audiência e com a plateia. Espero que a gente tenha tido um começo de noite muito agradável, com uma discussão muito rica sobre uma temática que eu acho que é muito atual e muito interessante. Um grande abraço a todos. Olha que vamos convidar, viu, meu amigo? Depois de uma deixa dessa, nós vamos fazer mais convite. Tchau, então, pessoal. Tchau, parabéns mais e uma até vez. a próxima semana. Tchau. Se Deus quiser. Tchau.